Olá! Estamos aqui de novo com o nosso bate-papo com espíritas progressistas do Brasil. Hoje eu tenho o grande prazer e a alegria de receber o Sérgio Aleixo, do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. E ele vai bater esse papo comigo, vai aguentar a minha perguntinha clássica, que é, primeiro, seja bem-vindo, querido. Seja muito, muito bem-vindo. Obrigado, Suzana. Obrigado também aos amigos que estão nos assistindo. A satisfação é minha. Tu é um querido, sabe? Estava sendo muito aguardado. Eu até brinquei com o Sérgio, dizendo que hoje eu estou aqui à base de pastilha, mas eu ia fazer esse bate-papo de qualquer jeito. De qualquer jeito. Querido, a nossa conversa é muito sem nenhum tipo de nada técnico, tá? É bate-papo mesmo, como se eu estivesse aqui te dando um chimarrão, tá? Ótimo. Tu já tomou chimarrão? Seria ótimo. Já, é É maravilhoso. uma delícia. É uma delícia. Seria ótimo. Eu quero saber como é que o espiritismo entrou na tua vida. Mas conta assim, como se estivesse contando na base do chimarrão. Eu poderia ter duas abordagens aí, né? Porque o espiritismo lato sensu, já desde criancinha, assim, porque havia aqui em frente à minha residência, no Rio de Janeiro, um centro espírita de Umbanda, né? E a minha mãe frequentava, de vez em quando ela ia lá, não muito assídua, né? Minha mãe é portuguesa, né? Os meus pais são imigrantes portugueses, mas os portugueses, eles têm um lado místico muito forte e supersticioso até, né? Que legal. Meu tio-avô frequentava já em Portugal o que eles chamavam lá de bentos, né? São as nossas rezadeiras. Sim, né? as benzedeiras, né? Exatamente. E tinha lá também, em Portugal tinha. Eu me lembro que eu criança ainda, e nessa época eu morava em São Cristóvão, um bairro onde eu nasci aqui no Rio. Ele frequentava uma reunião de um senhor que era médium, português também. Aí ele tinha clarividência, né? Então era naquele esquema popular, né? As consultas, as pessoas pediam conselhos para suas vidas. E eu, criancinha ali, estava, né, inocente, nem sabia. Um belo ambiente, né? Mas, assim, eu diria que começou assim. Né? Depois de algum tempo, a gente mudou para Del Castilho. Na época que Del Castilho aqui no Rio não era absolutamente nada, só tinha mato. Devia ter o Nova América, que é a fábrica, que era uma loja, já não era mais fábrica, né? Isso. E aí, sim, a minha mãe frequentava um centro espírita de Umbanda, chamava Obreiros de Oxalá. Opa! Por sinal, me disseram que é o meu orixá, né? Olha aí, ó. Tá vendo? Fiquei super feliz de saber, não sou assim uma pessoa muito entendida nessa linha, digamos, do pensamento espírita, né? Mas estudo um pouquinho, por curiosidade, a mitologia iorubá, essa coisa toda, acho bonito, né? E me disseram que o meu orixá era Oxalá. Eu falei, ótimo, que no sincretismo é Jesus Cristo e eu sou apaixonado por Jesus de Nazaré. Opa, tudo a ver. Né? Então, assim, de vez em quando primeiramente... tu fica meio Exu, né, Sérgio? Sim, eu digo, mas é verdade. Eu adoro! Por que não? Os deuses me mandam ser o mensageiro também. Eu adoro! Sabe o que é, Suzana? Para quebrar o preconceito, né? Eu acho sensacional. E, assim, no kardecismo tem muito preconceito, né? Contra a mitologia iorubá. E, assim, as pessoas estudando quebrariam esse preconceito. Né? Tem um paralelo lindo entre o Exu e o Hermes, né? O Mercúrio, olha só. Mas aí, se for, né, mitologia greco-latina, é lindo, né? Aí, se for terreiro, aí não. Aí é o demo, aí é coisa ruim. Bobagem, né? Falta de conhecimento. Então, mas eu tenho os meus Exus, eles ficam aqui expulsando os jesuítas, porque com esses é que eu não quero nada. Show, jesuítas, saiam daqui. Freira, Jesus, não quer ninguém aqui, só os Exus. Mas aí começou assim. Mas aí depois, com 18 anos de idade, eu li o livro dos médiuns. A minha mãe tinha se tornado espírita kardecista, agora, né? Sim. Passou para a fase kardecista. Aí, por 1900 e...
Ah, é tão estranho ficar falando de mim. Ah, é tão bom, Mas, enfim, fica quieto aí, foi continua. assim, mais ou menos por 1986. Eu Aham. tinha uns 15 anos de idade, né? Eu sou de 70, mas já no final Ai, do bem ano aí. novinho, que coisa querida. Bem na É, adolescência. eu já tenho meio século agora, já, imagina. Eu Não, completei 50. meio século. É, Mas aí eu eu tenho li, mais que fui isso, ler. meu querido. Mas imagina, se a gente contar a idade do espírito, então aí, né? É... Aí eu fui ler o livro dos médios, tinha 18 anos. Ela já era espírita kardecista, minha mãe, Sim. há 2 anos, então, né? Frequentava uma reunião mediúnica, era passista, né? Olha que querida. Assim, kardecista, mas ainda Sim. seguindo algumas orientações heterodoxas, como a cromoterapia, por exemplo, era Sim. utilizada Sim, nessa aqui no Rio Grande reunião. do Sul, muitos É, centros espíritas usam, viu, Sérgio? isso, Praticamente. exatamente. Os kardecistas às vezes não aceitam. Então, é normal no Brasil ter É, muita, digamos assim, contribuição de certas chamadas ciências alternativas, sim, né? uhum, Então, normalmente se associam às práticas mediúnicas, é muito comum acontecer isso. Mas era o Kardec que era estudado, ela estudava sim, com afinco, né? Principalmente o livro religioso, claro, que é a característica do movimento espírita brasileiro dominante, né? Era o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, curiosamente, ela me pediu para ler um livro que estava na estante. O livro que estava na estante era o livro dos médiuns. E foi o primeiro livro que eu olha, li. tu começou bem, Eu Sérgio. estava. Tu Pois é, eu começou bem. assim, Livro comecei, dos né? Médiuns Eu é gostei. maravilhoso. Eu É, gostei muito do livro dos médiuns, né? Eu estava estudando para o vestibular na época, eu lembro. Aí, tipo, pô, eu não aguentava mais estudar aquele troço, né, que eu estava estudando. Eu falei, acho que eu vou dar um tempo. Aí a minha que mãe legal. tinha me pedido para ler o livro que estava na estante. Não sei, o que estava lá era uma estante modesta, né? Espírita, era o livro dos médiuns, porque o Evangelho segundo o Espiritismo vivia na bolsa dela, né? Para qualquer lugar Sim, que ela ia com o Evangelho na bolsa. Então, querido. acho que o livro dos médiuns sobrou por lá. Aí eu li. Uau, que bacana. Eu li e me Com 18 apaixonei pelo anos. Kardec. Eu tinha 17, na verdade. Eu fui completar 18 já em outubro daquele ano. Com 18. Comecei com 18 anos lendo o livro dos médios e aí não consegui parar mais porque o Kardec me cativou. Que legal. Eu já tinha as simpatias assim socialistas e tudo mais, mas espíritas a ideia era minha mãe. Minha mãe é que era Sim, espírita em casa. Eu comecei por aí. E aí comecei a frequentar as reuniões mediúnicas que ela frequentava também, assim como uma espécie de assistente, né? Uma espécie de ouvinte, vamos dizer. sim. Cheguei a dar passes nessa reunião e tudo. Que legal. Aí, com a experiência e com o tempo, atuei como doutrinador, né? Comecei aí a observar as manifestações espíritas. O dirigente era uma pessoa que tinha uma faculdade que eu pude atestar que era real, né? De clarividência, realmente muito Sim, impressionante. Sabe aquela pessoa que parece que você está sem roupa? é É uma sensacional. coisa impressionante. Quem É passa por isso sensacional. sabe como é que é, É muito né? bonito. Era um senhor português também, estava no Que Brasil há legal, muitos vocês anos tinham já. um clã Pois é, português. era um clã, né? Mas era coincidência, Que assim, iam legal, que legal. aparecendo, né? Mas ele tinha uma faculdade realmente extraordinária. E ali eu fui observando, havia muitas incorporações, principalmente, né? Psicografia não, mas incorporação tinha muito, né? Psicofonia também, que não Sim, é bem a incorporação, né? Mas também havia muita psicofonia. E ali eu fui observando, fui atuando como doutrinador e para e passo ia estudando, né? A doutrina e muito apaixonado, porque realmente o livro dos médiuns me apresentou uma visão assim muito organizadinha, né? O Kardec é muito organizado, né? muito, Então muito aqueles didático. livros eu adorei porque lembrava muitos Muito. clássicos que eu tinha lido, né? É aquela Sim, estrutura, é tudo numerado, né? Aí quando eu sim. fui para o livro dos Espíritos era perguntas e respostas. Eu falei, pô, justamente como os clássicos. Então, gostei, né? Adorei o Kardec. É, Mas me marcou muito aquele capítulo inicial que é uma pergunta, né?
há espíritos. E aquela cadência do Kardec, tipo, ele não está querendo te doutrinar, né? Ele vai te conduzindo de uma forma racional, de uma forma processual. E aquilo me chamou muita atenção. Depois ele vai expondo a teoria sobre os fenômenos, aquilo me fascinou. Achei fascinante. Interessantíssimo. Achei ponderado, não achei assim fantasioso, né? Porque eu já tinha lido umas coisas, mas era muita ficção, né? Muita coisa assim. Eu falei, não, isso eu não acredito. Eu era meio cético, né? Até hoje eu tenho uma característica meio cética. Eu também sou um pouco assim. Eu tenho dificuldade de acreditar de pronto que alguém é médium mesmo e tal, né? Mas sim, eu poderia dizer que eu sou plenamente convencido da realidade do fenômeno espírita, pela compreensão e por alguma experiência que eu tive nessa abençoada reunião mediúnica, porque para mim foi uma grande escola, né? Nossa, aí começou muito bem no espiritismo. Não sei, eu fui participando caminhando. de tudo. Aí depois, também pouco tempo depois, com 19 anos para 20, apareceu, eu já tinha entrado na faculdade, estava fazendo literatura na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e aí me convidaram para ser uma espécie de contra-regra num programa de rádio, na Rádio Espírita aqui do Rio. A Rádio Rio de Janeiro. Teve uma experiência na rádio. Sim. Pois é, aquilo para mim foi outra grande escola, né? É numa época em que o rádio não era feito como hoje, não tinha essa computadorização toda, né? Então era bem artesanal, era um programa, artesanal, analógico, tinha roteiro, porque era um programa muito elaborado, né? É um pessoal que trabalhou, imagina, com o Alziro Zarur, da LBV. Que legal. Nós discordamos em doutrina, mas assim, ele foi um grande comunicador, ele foi um grande radialista. Com certeza. Então, essas pessoas, elas produziam o programa de rádio. Então, tinha assim, era meia hora de palestra livre, às vezes 2, às vezes 3 pessoas ali num diálogo, geralmente sobre o Evangelho. Nada formal, conversa mesmo. Ali eu aprendi assim. Ali é que eu aprendi a conversar, sem ver ninguém, porque é rádio. Sem ninguém me ver. E aí eu ficava a comunicação mais solto, pura. Né? Ficava mais solto, porque eu falei, bom, não tem ninguém me vendo, só está me escutando, então tranquilo, né? Se tivesse, que eu era muito tímido, né? Hoje não, hoje eu já tô sem vergonha. Tímido. Na época eu era muito tímido. Se me ficassem olhando muito assim, eu já... Mas rádio, não tinha ninguém me vendo, só o operador ali do outro lado. Sim. Foi ali que eu comecei. Eu comecei observando se os cartuchos, que eram as vinhetas de entrada, vinheta de saída dos módulos do programa, né? Era tudo assim muito bem produzido. Tinha um script, escritinho. Tudo cronometrado. E a segunda parte... não podia se atrasar, não podia se adiantar. Era assim. Para mim foi uma grande escola. Eu aprendi muito ali. E ali eu fiquei até... Foram assim, uns 13 anos. Eu entrei em 1990 e saí em 2003. Da rádio propriamente. Então... Mas sempre de forma amadora, não tinha nada profissional, e ao mesmo tempo era profissional, porque era tecnicamente muito, muito bem feito, né? Mas assim, não era nada remunerado, eu era um voluntário. Sim. Isso não era fácil, porque era um bairro do Rio de Janeiro aqui chamado Ilha do Governador. A condução do meu bairro até a Ilha do Governador é complicada, então eu tinha que tomar 2 ônibus para ir para lá, quando não havia o carro que nos levava até lá. Então, acontecia muitas vezes. Houve época em que o programa era sempre feito ao vivo. Nossa, que responsabilidade, né? Ao vivo, a única coisa que estava pré-estabelecida era o script, mas até o script era lido ao vivo também, na segunda parte. A primeira parte livre, a segunda parte era o script. Então, foi uma grande escola. Foi uma escola. Ali, como as pessoas cuidavam desse programa vinham da LBV, imagina a diversidade de doutrinas que eu escutei. Sim. Mas eu já era kardecista convicto, então muitas vezes eu tinha conflitos, né, internos. Quer dizer, não, mas espera aí,
isso aqui não é Isso bem ajudou, assim. ajudou no Não teu é bem... senso crítico, né? Mas Também. veja bem, exatamente, Suzana, Claro, tu porque as desenvolveu o pessoas, senso é aí crítico que eu ali. comecei a valorizar, É. querida, a diversidade. A Sim, diversidade é importantíssima para a muito. aferição dos Uhum, nossos conceitos, para esse exercício crítico. Hoje, sim. avaliando, eu pensei, poxa, eu fui muito abençoado. E ainda Fui muito desenvolver o abençoado. respeito ao outro, né? Exatamente. Que Tanto, tu, claro, às vezes até em meio a discordâncias, claro. tinha quebra-pau, às vezes também, mas tudo com muita fraternidade, né? Aquela fraternidade espiritualista, né? A gente tinha até Sim, uma expressão que era uma brincadeira que a depois gente com beijos de fazia. luz. Era o sacode fraterno, Boa, né? essa é É boa. incrível. Isso O era foi uma sacode fase fraterno é boa. ótimo. Foi uma fase muito boa, né? Que legal, E que aí, legal. no ínterim, aconteceu de em 99 eu lançar meu primeiro livro, que foi o Reencarnação. Esse livro Ah, tem tudo a inclusive, ver com o programa, porque uma das faixas do programa era Provas Bíblicas da Reencarnação. opa, daí tu A te nossa inspirou. principal interlocução é com essa turma que está aí no poder agora, Suzana. Eu Uhum. vi essa turma crescer e se desenvolver. Eu conheço o discurso. Sim, sim. A Sim, nossa tu. principal interlocução era com eles. Se não está na Bíblia, não tem nem começo de conversa. Uhum, Não adianta dizer, uhum. a ciência, Kardec. Não, isso não significa nada para eles. Então, ali, Suzana, eu aprendi uma coisa chamada modulação de discurso Uhum. para o estabelecimento de um diálogo possível. Você tem que se colocar na posição da pessoa com quem você está conversando ou com quem você quer conversar. Daí tu Senão não usava tem a conversa. Bíblia como argumento. A Uhum. Bíblia é o argumento. Aham. Sensacional. Claro, claro que nesse livro também tem muito Kardec, porque eu sou um Claro, é isso aí. kardecista até os ossos, né? Uhum. Mas o objetivo era esse. Então a gente ia estabelecendo essa Sim, interlocução. Depois, em 2000, apareceu com quem falaram os profetas. sim. Fundamentos bíblicos da fenomenologia espírita. Estava nessa interlocução ainda, Uhum. né? Então, isso foi muito, porque muita gente me vê falando hoje, nem imagina do porquê dessas coisas De terem toda a acontecido caminhada, na minha né? vida. É, de todo Exato. o trajeto que tu já fez. A necessidade de interlocução. Sim, E foi uma grande escola, porque hoje consigo conversar com pessoas de N tendências, sim, sim. conforme a necessidade delas, Evidentemente. né? Uhum. Aí surgiu o espírito das revelações, conexão do espiritismo com o cristianismo. Uhum. Então foi seguindo esse padrão. Aí eu comecei a sair um pouco dessa linha. Aí entrou o mais profundo religar. Estamos em Sim. 2003. Olha como Uhum. eu ia escrevendo, ia escrevendo, ia escrevendo, né? É Que uma é baita fundamentos produção de históricos. livro. Porque eu trabalhava como redator e revisor numa assessoria jurídica. Quando eu tinha um tempinho, Sim. mudava de arquivo, estava escrevendo. Uhum. Uhum. Sim. Nossa, mais E aí uma foram produção. aparecendo os livros. E aí eu ia elaborando a doutrina na minha cabeça, né? Sim. Aí é porque tudo eu ia sistematizando. Aqui já mudou um pouco a temática, né? Já, digamos, é uma profissão de fé espírita moderna. Aqui já foi uma influência da minha frequência num outro núcleo muito importante para mim também, que foi o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, casa que foi fundada aqui no Rio de Janeiro por Deolindo Amorim, Olha maiores aqui. intelectuais espíritas, Pai jornalista, do Henrique pai Amorim, do né? nosso Do Paulo saudoso Henrique. Paulo Henrique Amorim, né? É. Jornalista, progressista, que assim faz uma grande falta, né, na Meu comunicação Deus. progressista nesse país, né? Então, ali eu tive a percepção de que o espiritismo era, antes de tudo, cultura. Uhum. Então, Sim. ali eu ouvi falar de Herculano Pires, ali eu ouvi falar do Deolindo, ali havia disciplinas, aquilo era estruturado em disciplinas, Sim. imagina, né? O Nossa. pessoal até criticava muito o Instituto, dizendo que era a Sorbonne do espiritismo. Ali, imagina, eu assisti palestras e dividi palestras com o Dr. Jorge André dos Santos. Meu Deus, que show.
Eu gosto exatamente. Então, ali muito eu dos aprendi. livros do Jorge André. Ele é muito técnico, muito técnico. Ele tinha, assim, uma apresentação muito herdada do filósofo Pietro Baldi, né? Uhum. Ele tinha muita... Ali é que eu fui aprendendo muita coisa Sim. também. Olha a estrada, né? Pô, eu Olha era a um garoto. estrada do guri. Eu tinha 22 anos, né? Aí voltei a escrever um tema bíblico. Aqui em 2003 eu lancei 3 livros. Tem uma Sim. ideia. Olha só, mas tu tava... Em 2003 eu voltei a uma temática mais bíblica também, a identidade profética do Espiritismo, imagina. Aham. E aí em 2003 também, o terceiro livro foi Que Espiritismo é o Nosso, que o prefácio foi da Dora Olha Encontro. aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aí! Eu até Olha, brinco com ela que tem esse até livro a vale muito mais dedicatória. pelo prefácio, né? Eu Vale vi, muito o meu mais prefácio é lindo. pelo prefácio. Tem até dedicatória, tô bem nojenta. Muito lindo esse livro. Eu gostei muito de escrever esse livro. Eu fiz uns vídeos aqui usando esse livro como fundamento, como base. Que bom, que bom. Muita coisa eu considero ainda assim, tipo, eu não mudaria. Muitas coisas eu hoje lendo, Suzana, porque veja bem, todos nós evoluímos, né? A gente está o tempo todo mudando, Então, Sérgio. o meu primeiro livro foi lançado há 22 anos. Felizmente, eu não penso exatamente da mesma forma. Felizmente. Eu avancei, considero, em muitas coisas, mas outras, Suzana, permaneceram assim como uma espécie de raiz. Sim, o fundamento fica. Eu gosto muito daquela figura da árvore, né? Eu troco as folhagens conforme as estações. Exatamente isso. Mas as raízes estão lá. Então, é assim, mais ou menos, que eu me considero também, e que acho que o ser humano deveria ser. Né? Todos nós temos um trajeto. E a gente está sempre avançando, retificando onde é necessário. Isso é maturidade, vai né, progredindo. Maturidade. E tem certas coisas, Suzana, que eu vou te dizer. Assim, com 50 anos, entre os judeus já sou considerado de maior idade, né? Eu achei que você ia dizer ancião. Não, maioridade, porque isso é tradição bíblica, né? Inclusive, Jesus foi questionado pelos anciãos, mas você não tem nem 50 anos e está aí questionando Abraão? Um menino! Eu digo, poxa, para começar a questionar tinha que ter 50 anos, né? Eu falei, poxa vida. Então, assim, como tem 50 anos, vou te dizer, tem certas coisas que só o benefício da experiência ensinam para gente. Não aprende em leitura. É verdade. Não aprende lendo livro, eu não li pouco. Mas o grande aprendizado é a experiência. E os debates, né, Sérgio? A convivência. São as pessoas. As pessoas, exatamente. São os teus grandes professores. Hoje eu perpasso, assim, mentalmente, todas as pessoas que passaram pela minha vida, nessa caminhada toda, com alegrias, com dissabores, não importa. Todos foram grandes professores. Exatamente. Todos me ensinaram muito. Então, a partir daí que eu acho que também foi se formando, né, a minha compreensão da doutrina espírita e a maneira como eu acho que devo transmiti-la, né? Aí só em 2009, 6 anos depois, é que eu resolvi fazer uma homenagem ao professor Herculano Pires. E aí publiquei um livro. Nós estamos estudando esse livro no Sejus. É verdade, é verdade. Um livrinho modesto, muito simples, são alguns artigos em que eu colocava assim, a importância do pensamento do Herculano Pires para uma evolução qualitativa do movimento espírita. Na época eu ainda acreditava nisso. Hoje não. Sinceramente, eu acho que o movimento espírita já era. Tá? É uma outra religião. Nós estamos noutra, né, minha opinião. Nós estamos noutra. Completamente noutra. Graças a Deus. É o que eu te falei do progresso, né? Que progrediu. O movimento espírita virou outra religião. Não tem mais nada a ver com aquele Allan Kardec que eu li do livro dos médiuns. Não tem nada a ver com aquilo. O movimento espírita brasileiro, nem com sacode fraterno. Nem com sacode fraterno. Não. Eu achava, então... Olha, você me corta, hein, que eu acho que o nosso tempo... Capaz, eu tô aqui. Não, tá bem tranquilo. Eu quase não sou tagarela, né? Eu também não, imagina. Né?
Aí eu achava nessa época que o Herculano Pires era uma grande saída para o movimento espírita, né? Bom, enfim, aí resolvi homenageá-lo. Na época eram 30 anos do passamento dele. Sim, mas é bonito. Esse livro está gerando discussões lindas no nosso grupo. Não, eu tinha um discurso muito ortodoxo até, eu diria, né? Muito ortodoxo até. Uhum. Mas, assim, para mim foi muito importante também manter essa linha, né? Porque eu fui, a partir daí também, desses embates, aferindo conceitos, acertando arestas também. Sim. É importante. Eu também mudo, né? Todos nós mudamos. Enfim, que bom. Aí, em 2011, o meu clássico, né? Que é o Primado de Kardec. Sim. Que é a influência direta do contato com o Herculano, né? Metodologia espírita e cisma rustenista, que isso aqui foi a perdição do movimento espírita organizado. Foi. Né? Nossa, ninguém sabe quem foi o tal do Rusten, ninguém sabe de nada, mas é um sujeito que eu posso dizer assim, que ele é absolutamente vitorioso, porque ele é a pílula dourada chamada Chico Xavier. Está tudo ali. Tudo que ele defendia está ali. Né? Enfim. E aí depois eu só vinha publicar, 6 anos depois, o que Que Espiritismo é o Nosso? E aí não é físico, né? É um livro que está na internet, está lá no meu blog, tem o blog, todo mundo acessa, né? Sim. sergioaleixo.blogspot.com. Eu vou deixar os links, Sérgio, nos comentários. Eu vou deixar fixado nos comentários desse nosso vídeo. Imagina que no meu canal não põe os links. Eu sou muito desorganizado. Todo mundo pergunta, você não põe a descrição dos vídeos? Eu digo, pois é, gente, além de desorganizado, eu sou muito preguiçoso. Eu boto os vídeos em natura, não faço edição. É um horror. Uma escola tão boa. Eu vou botar os links todos para o pessoal te achar no YouTube, no Facebook e no blog. Ah, tá. Obrigado. E aí, em 2017, eu coloquei esse livro à disposição. Ele pode ser lido no blog diretamente e tem um PDF para ser baixado. Então, totalmente democrático. A pessoa não tem livro físico. E os livros físicos, tu está vendendo ainda? Os livros físicos, quem se interessar, entra em contato contigo. Eu tenho alguns ainda. Tenho 4 deles aqui. A maior parte eu já não tenho mais. Sim. Mas aí eu deixei em 2017 esse livro. Está à disposição de todo mundo ali. E eu coloquei ali o que eu chamei de primeiro volume. Porque o que foi isso aí? Porque depois do livro Primado de Kardec, eu, claro, virei blogueiro, né? Eu fiz um blog. E o blog chamava Ensaios. Escrevia direto. Tinha sempre artigos que refletiam os estudos e as polêmicas e as contendas e os embates que eu estava travando. Claro. Então, no final, era o quê? Era experiência consignada. Sim. Né? Chamava Ensaios da Hora Extrema. Eu era bom de título. Ah, mas eu vou achar esse blog. Nossa, o título é assim. O blog acabou. Eu escrevi durante 6 ou 7 anos. Tu tirou ele do ar? Tirei do ar. Mas aí virou esse aí, que é Que Espiritismo é o Nosso. Tá. Eu consignei na forma de livro, né? Só que está o primeiro volume. O segundo volume eu devo lançar ainda esse ano, se Deus quiser. E aí encerra esse ciclo. Sim. Né? De bibliografia, porque eu sou escritor, né? Eu sou basicamente escritor. E o teu livro de poesia, né, Sérgio? Pois é, esse é o meu xodó. Olha que belezura aqui, ó. Assim eu me emociono. Que fofo, né? Eu amo esse livro. Quando eu estou muito, muito jururu, eu vou ler poesia. Eu escrevi antes ainda de ler. Poesia eu escrevo desde os 13, 14 anos de idade. Eu também. Eu acho que eu cheguei à conclusão que era terapia, continua sendo. Eu acho que é. Mas assim, aí eu tive a coragem de lançar agora. Teve um grande incentivo que foi da Dora Encontro, Sim, que maravilha. Ela fez esse projeto gráfico lindo, né? Que ela fez. Muito lindo. A capa é uma aquarela, uma pintura de aquarela, muito linda. Isso, muito bonito, né? Enfim, domínio público da internet, mas muito bonito, né? E o único pitaco que eu dei é que tinha que ser capa dura, né? Que eu tinha uma coisa assim, não, o livro de poesia que eu vou lançar tem que ser capa dura. Que legal. Ele dá um objeto bonito. Ele dá um objeto especial para ter, guardar e ler, né? Eu mesmo estou sempre lendo, sempre olhando, eu digo, poxa vida, que coisa, como é que eu escrevia? Eu penso o que era, o que não era, enfim. Só aos 50 anos de idade, até comemorou
uma comemoração particular minha, nos meus 50 anos, o lançamento desse livro, né? É isso aí. E a outra É um produção marco. foi Lula e a espiritualidade, né? Eu tenho muito orgulho Que disso. maravilha! Mercê da Carlinha, né, que acabou me colocando para escrever alguma coisa para o projeto que o Mauro estava organizando. Eu digo, mas como assim? Como é que eu vou escrever alguma coisa Que sobre o lindo. presidente Lula? Quem sou eu? Não, você vai escrever sim e tal. Aí eu sentei aqui, demorou. Aí ficava o Orfã e a Carla perguntando como é que estava. Eu digo, olha, eu nem consegui escrever nada ainda. Eu estou vendo outras coisas. Na maior paciência, eu acabei produzindo o texto que está na página 61, Que lindo. né, que é Genealogia da Espiritualidade do nosso presidente Lula da Silva. E eu fiquei muito feliz, Suzana, porque, de alguma maneira, me fez retornar àquelas origens de espiritualidade plural, né, de interlocução com outras correntes religiosas. Então, tem gente aqui de todas as correntes religiosas, que bonito, praticamente. Né? Gente progressista, gente que estava batalhando, né, pela justiça social e pela justiça, particularmente, que tinha que ser feita, e graças a Deus parece que está sendo feita mesmo, ao presidente Lula. Né? Então, para mim, é uma grande honra participar de um livro que, poxa, foi lido pelo presidente Lula, foi lido pelo Papa Francisco, imagina, né? Muito essa lindo. Figura assim, revolucionária, linda, né? Que é a nossa total simpatia. Né? E muito bonito, né? Ver como a espiritualidade do Lula, como a espiritualidade do Lula explodiu. A força, essa coragem do Lula, 600 dias quase, 580 dias, preso injustamente. Sabe, perdeu esposa, perdeu neto, perdeu amigos, irmão. Gente, que isso? E as pessoas davam testemunho de quê? Né? Que chegavam lá desanimadas. E quem as animava? O presidente Lula. Né? Daquele jeitão dele. Gente, mas eu estou ferrado aqui, ainda vou ter que animar vocês? Que coisa que as pessoas chegavam chorando. Não, mas eu acho que só quem está ligado, Suzana, para entender. Quem não está, assim, digamos, na nossa bolha de compreensão, acha que nós estamos num delírio, assim. Mas, poxa, quem está delirando são eles. Eles é que são contra os fatos, eles é que são contra a realidade. Não há diálogo, não há diálogo, Sérgio. Diálogo, porque eles não querem estabelecer. Não, eles não querem, eles se bloquearam. Eu tentei durante quanto tempo, meu Deus? 4 ou 5 anos, né? Nas redes, pessoalmente. Algumas vezes surtiu pouquíssimos efeitos, mas a maior parte das vezes não deu em nada. Até que eu só desgaste. Infelizmente, eu não tenho vergonha de dizer, Suzana, partir para o cancelamento, porque foi uma questão de saúde mental. Eu também. Eu não tenho vergonha de dizer. Eu não tenho. Sabe? Olha, eu bloqueio mesmo porque não há condições. Não tem. Outro patamar, não tem um ponto de apoio onde você possa realmente estabelecer uma conversa construtiva. Quando é algum familiar, você ainda tem a teu benefício a proximidade. E, eventualmente, até a proximidade física, que no nosso tempo, infelizmente, pandêmico, não é o caso e nem é aconselhável. Mas tem a proximidade consanguínea. Isso é alguma coisa que, eventualmente, até possibilita alguma conversa, por mais difícil que seja. Mas alguém na rede social com quem você tem um contato só escrevendo, olha, aí é que é difícil mesmo, não dá. Então eu bloqueei mesmo, parti para a saúde mental e para a luta. Né? Porque eles faziam propaganda do que eles queriam, do neoliberalismo, do Instituto Von Mises, essas bobagens todas. Eu falei, então tá bem. Então eu vou fazer propaganda também do que eu acredito. E está fazendo muito bem. Eles foram para a rede quem precisa ser atingido. Eles foram para a rede primeiro, eu fui depois. Aí depois o erro era meu, porque aí, Suzana, eu descobri que eu era uma liderança espírita e eu tinha que ser neutro. Eu falei, eu sou liderança espírita? Eu não sabia, estou sabendo agora. Do movimento de espíritas progressistas. Eu tenho que ser neutro porque sou liderança, não posso ter posição. Eu dizia, olha, em primeiro lugar, não me considero liderança de coisa nenhuma, eu sou um adepto da doutrina espírita, igual a qualquer outro. E como vocês estão aí numa posição que, a meu ver, não é nada neutra, por que eu deveria ser neutro? Imagina.
E aí botei todo o meu cabedal de formação em educação, em literatura e tudo mais. Olha, isso não existe, gente, neutralidade. A gente pode Não, ser honesto e deve ser honesto. Agora, neutro? não. Isso não existe, Só o muito menos lava-louça é neutro. política, né? Só o lava-louça. Isso, eu acho que isso é um resumo da trajetória de como o espiritismo chegou na minha vida, como ele se Que desenvolveu. bonito. E aqui estamos, meu amor, aqui estamos. Né? Sabe lá Deus para E onde me vai. diz uma coisa, como é que tu ouviu falar do movimento de espíritas progressistas? Porque tu pode Pois não é. saber, mas tu faz parte dele. Não, eu sou assumidamente, eu vou te dizer, eu não ouvi falar de movimento nenhum. Não, Eu simplesmente fui fazendo as minhas palestras, sim. isso foi a partir de 2014, 2015, né? Aham. E eu já fazendo as articulações com a justiça social, trazendo o Livro dos Espíritos, trazendo Herculano Pires, né? Sim. Aí a professora Dora Encontre Aham. capitaneou com a Associação Brasileira de Pedagogia Espírita um manifesto pela democracia. Isso, acho que ali foi o Aí estupim. sim, É. ali eu me engajei, ali eu Aham. pensei, não, estamos aqui, os espíritas progressistas. Sim, somos espíritas progressistas, temos que dizer que somos, eu via como, e vejo como uma redundância, né? Sim, Mas mas é uma é demanda, necessária, uma redundância necessária. é Uhum. uma demanda do nosso tempo, porque infelizmente Sim, há quem acha que o espiritismo não seja. Não sei como é possível, mas de qualquer maneira, então, vamos para a redundância. Então, a sim. partir desse momento, quando assinei aquele manifesto, junto com inúmeros outros companheiros, né? Aí sim chegou para mim o que se chama de movimento espírita progressista. Que legal, né? Que legal, né, Sérgio? A gente fica pensando quantas voltas, às vezes, as coisas precisam dar para É daqui a verdade. pouco a gente começar, né, a trilhar um caminho. Eu assistia no YouTube, há muitos anos atrás, aquelas tuas palestras que tu fazia num centro espírita. Tu, às vezes, até brincava que era domingo de manhã. Que nós estamos fazendo aqui num domingo de manhã? Eu assisti, mas há muito tempo atrás. Olha, que Antes, legal, que muito antes emoção. de começar esse nosso encontro, né? Pelo Sejus e tudo mais. Muito antes. Que coisa bacana Que isso. bom. Fico tão feliz de saber, Suzana. É. Realmente, porque as nossas reuniões presenciais todo primeiro domingo de cada mês. Então, fazíamos ali. É uma casa que se chama Cruzada Espírita Paulo de Tarso. Não é centro espírita. Ali é uma assistência social. É um Então, lugar de tem estudo. um lar de crianças. Mantém um lar de crianças. E auxilia as comunidades carentes do entorno. Olha que legal! Aqui da Penha Circular, no Rio de Janeiro. Nossa, então, que você bonito. não queira saber o nível de carência. Eu imagino. Total. É uma região, até certo ponto, de conflito, né? Porque o Rio de Janeiro inteiro é área de conflito. Sim. Infelizmente. Quando você chamou Cidade Maravilhosa, eu fiquei assim até dói saudoso. O coração, né? Dói o coração. A cidade é maravilhosa, mas ela não está maravilhosa. Não está maravilhosa. O Brasil também é maravilhoso e não está maravilhoso. Mas nós, com certeza. Nós conseguiremos. Então, as palestras presenciais aconteciam ali. Agora, infelizmente, a gente não está fazendo por causa da pandemia. Né? Que bonito. Então, são essas palestras que você via que eu deixava lá. Sim, acho que ainda tem. Basicamente. Ainda tem no YouTube, eu de vez em quando estão todas lá. Tem palestras minhas de 2008, sei lá, 2009. Eu com 110 quilos, que eu pesava 110 quilos. É mesmo? Tu era mas eu nunca cheinho. tirei. Nossa, muito cheinho. Segundo a minha mãe, eu era fortinho. Fortinho! Mas eu não retiro, não. Assim, não, deixa lá, são ótimas. Faz parte da minha história, faz parte da minha evolução. Sim. Né? Tem gente que gosta muito, tem gente até que me diz, olha, eu gostava de você mais antes. Agora você se meteu nesse negócio de política, não tem nada a ver, tem essas coisas também, né? Então, assim, eu deixo porque faz parte da história, eu não vou negar minha história, né? Sim, esse Kardequinho aí também tá bem... sim, saudações. Bem legal. Fez sucesso. Sérgio, olha, eu podia ficar aqui conversando contigo horas a fio, mas eu também não quero ficar te prendendo mais. E para a gente encerrar essa nossa
conversa tão gostosa, esse bate-papo tão gostoso. Deixa uma mensagem, eu nem digo mais de esperança, porque eu acho que esperança é o que nos mantém vivos, né? Se a gente não tivesse esperança, mas deixa uma mensagem de carinho e de amor para toda essa minha comunidade que te adora também. Porque eu acho que a gente está precisando, está todo mundo muito carente, sabe? Muito carente de... Estamos sim. É a nossa natureza humana, Suzana. Ela é carente, né? Por natureza, né? A gente já nasce carente de carinho, de cuidado. Se a gente for abandonado, a gente morre. Uhum. Nós somos, acho que, um dos poucos seres viventes aí da natureza que, se for abandonado, ele não tem condição de sobreviver, né? Então, acho que é disso que a gente precisa, é de cuidado. Caridade, de certo modo, é isso. Caridade é a qualidade daquilo que nos é caro. Veja bem, as pessoas não param para pensar nas palavras. Eu sou fascinado pelas palavras. O que nos é caro? O que pode ser mais caro do que uma vida? Então, nós, acima de tudo, como espíritas, e espíritas, então, necessariamente deveriam, se não são, mas deveriam ser progressistas, nós somos humanistas. Então, a gente valoriza a vida e dá vida, a vida do outro acima de tudo. Essa é a essência da mensagem que o Espiritismo veio trazer sob a inspiração, como eu creio, de Jesus. Amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos tenho amado. É isso que a doutrina espírita traz em primeiro lugar. O Espírito da Verdade diz: amai-vos, este o primeiro mandamento. Instruí-vos, este o segundo. Se tem uma mensagem, então, que a gente deve fixar bem, não é minha, que eu não tenho nenhuma para passar. É esta da doutrina. Amai-vos, este é o primeiro mandamento. Instruí-vos, este é o segundo. É isso, querido. Eu te agradeço de coração. Fica bem. Não, eu que agradeço. Muito Fica obrigado, bem, Suzana. fica com Beijo Deus. a todos. Muita força, muita coragem. Nós vamos vencer. Vamos. Continua na tua luta. Continua. Porque Vocês, uma trincheira... todos estamos na luta. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. É uma trincheira necessária, uma trincheira que está trazendo de volta muitas pessoas que já tinham dito: olha, o espiritismo para mim morreu. E dizem isso, eu fico muito emocionado. É lindo isso, é lindo isso. Que bom. Eu te agradeço de coração. Fica com Deus. Até a próxima, tá? Beijo a todos. Um beijo.